com essa mesma devoção, nós vamos conversar um pouco a respeito daquilo que aconteceu há centenas de anos atrás, tendo como conclusão, como fechamento, o que nós historicamente chamamos de Reforma Protestante, uma declaração de indignação, de total inconformismo com a proposta de um programa de governo, de um programa totalmente avesso ao reino de Deus, que era estabelecido por meio de homens totalmente corrompidos em seu propósito e em sua cristandade. Em meados de 1517, o Papa Leão X encaminha para a Alemanha um oficial da igreja chamado Johann Stetzel, um dos maiores arrecadadores de indulgências, que seriam nada mais, nada menos do que cobranças financeiras para benefícios espirituais. Uma triste realidade que assola o nosso dia a dia. A igreja, na época, era impulsionada pela cobrança financeira. Então você levava quantias em dinheiro ou cedia terrenos, bens, para que você tivesse seus pecados perdoados. Ou alguém da sua família, alguém que você tanto estima, que tivesse morrido sem a salvação, em total condenação, fosse absolvido ou tivesse o seu tempo no purgatório reduzido. Não parece tão absurdo quanto as coisas que vemos atualmente, e por isso é necessário falarmos da reforma hoje. Uma reforma não acabada é pior do que uma reforma não iniciada. Precisamos concluir definitivamente aquilo que foi iniciado por Deus, através de homens como Martim Lutero, Jan Hus, John Wycliffe, tantos outros, homens e mulheres que dedicaram suas vidas para o cumprimento da verdade cristã. Não existe absolutamente nada que nós possamos oferecer que pague os pecados que cometemos. As razões que levaram a igreja a cometer esse terrível engano, esta atrocidade, são tão banais. A construção de um prédio, a construção de uma Santa Sé. Por causa disso, troca-se a verdade da Bíblia pela conveniência prática. Mas isso nos mostra que as razões não são o mais importante. Mas um coração corrompido é capaz de trocar a verdade bíblica pela conveniência prática. Aquele que mente para construir um prédio, mente também para enriquecer, mente também para qualquer coisa. Independentemente da razão, independentemente do objetivo, nós temos um compromisso. Nós temos a verdade. E Lutero foi convidado, tentaram convencê-lo a abandonar as suas teses, a afirmação de que o justo vive somente pela fé. E diante de um dos embates ele faz a seguinte afirmação: eu não nego o que escrevi, pois decido manter minha consciência cativa à palavra de Deus. Que coragem! Depois disso, ele é sequestrado por um príncipe amigo para não ser morto por causa de suas afirmações. Traduz todo o Novo Testamento, um período menor a 3 meses, e permite que todas as pessoas tenham acesso aos escritos bíblicos. Depois de alguns anos, nós temos várias reuniões de grupos que
continuaram a fazer o que Lutero iniciou. E guarde isso em nome do Senhor Jesus. Por não ser uma obra humana, por ser uma obra divina, a reforma não é ato das mãos de uma única pessoa. Antes de Lutero, junto com ele e depois dele, muitos homens e mulheres tiveram a condição de servir a esta causa. E depois de aproximadamente 100 anos da reforma, nós conhecemos as 5 solas. Em latim, os 5 somentes. São 5 grandes expressões, como se fossem 5 grandes pilares, que sustentam todas as 95 teses, que dão um único formato para todo o pensamento reformado. E é necessário relembrarmos diariamente a respeito destas coisas, pois, uma vez mais, é necessário falarmos acerca da reforma, para que não esqueçamos jamais que a palavra de Deus somente a palavra de Deus é o único centro da vida cristã, a única formadora da opinião cristã. Somente a palavra de Deus é. É necessário falarmos uma vez mais a respeito da reforma, para que compreendamos que a fé é o único meio de obtenção da salvação, o único meio de apropriação da salvação que nos é dada pela graça. Precisamos falar uma vez mais a respeito da reforma, para que não nos esqueçamos que a graça, o favor imerecido de Deus, ela é contraposta ao merecimento. Nós não merecíamos ser salvos por Deus, mas Deus nos salvou, nos retirou do lamaçal do pecado, Ele nos trouxe a vida. Precisamos uma vez mais falar a respeito da reforma, para nunca nos esquecermos de que o nosso único e suficiente Redentor e Salvador, mediador, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro nome pelo qual nós somos salvos. Somente o nome de Cristo. Somente o nome de Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E por fim, precisamos uma vez mais falarmos sobre a reforma, para que nunca nos esqueçamos de viver uma vida que dê glórias a Deus. São estes os 5 pilares. Somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Toda glória seja dada somente a Deus. E o início, somente a palavra, é fundamental para nós que somos o povo da palavra. Perceba que não há razão em sermos cristãos se não nos enxergarmos na palavra. Não existe vida para nós, não existe razão para nós, a não ser a palavra. A palavra de Deus, ela é tão fundamental, tão necessária, tão imprescindível, pois nos norteia, nos auxilia, nos instrui, para que nós deixemos a posição de homens e mulheres que não conhecemos a Deus e nos tornemos a imagem e semelhança de Deus, de uma forma restaurada, santificada, perfeita aos olhos do Pai. A palavra de Deus tem em si a revelação plena do Criador. Ela mostra quem Deus é, mostra de maneira íntima o seu coração, mostra os seus desejos a respeito do relacionamento com o ser humano. E por isso é necessária, para que nós nos norteemos, nos balizemos, nos estruturemos a partir do que a palavra diz. Em termos práticos, o que isso quer dizer?
Eu não posso somar à palavra aquilo que eu penso fora dela. Na hora de tomar as decisões diárias que prevalecem em sua vida, em minha vida, a santa palavra de Deus. Isso tem um peso prático muito grande. Principalmente para nós que vivemos em contatos contínuos. E existe um jeito de você evitar conflitos com pessoas. Só um jeito. Um jeito. Não se relacione com ninguém. Relacionar-se com pessoas conduz a conflitos com pessoas. A palavra de Deus trata isso com tamanha naturalidade que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo informa: quando vocês se irarem, não é se, mas quando acontecer, duas coisas você precisa tomar cuidado. Uma, não peque. É só ficar bravo, não precisa pecar. Como? Jesus nos ensina. Quando ele chega para tirar aqueles ladrões da casa do Pai, ele não chegou com cara de vitral de igreja. Imagino que ele estava bravo porque transformaram a casa de oração, um local santo para a presença e manifestação de Deus, em um covil de ladrões. É óbvio que ele estava transtornado, mas em nenhum momento pecou. É possível, portanto, quando vocês se irarem, não peque. E não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Amadureça, cresça, perdoe, deixe viver e viva a palavra de Deus. E como nós lidamos com estes conflitos? Mateus capítulo 18 nos dá a receita. Se você está em seu lugar sem fazer nada de mal para ninguém, e de alguma forma, por algum motivo, algum irmão peca contra você, sai de onde você estiver e vai ter com ele em busca de paz. Tenha com ele uma conversa pessoal. Perceba como é diferente das práticas atuais, nossas práticas, que quando vemos algum tipo de erro contra nós, a primeira coisa que fazemos é ir para o Facebook reclamar, fechar a cara, fingir que nada mais me importa, cruzar os braços e torcer para que tudo dê errado. Esta não é a postura cristã. Um povo que vive pela palavra sabe resolver conflitos. Um povo que vive pela palavra sabe perdoar. Portanto, não é admissível para nós, a Igreja do Cordeiro, vivermos com rancor, sem perdão. Não faz sentido para nós, não cabe mais em nós esta vestimenta mundana, carnal, demoníaca. A palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, nos orienta onde devemos caminhar. Então resolva os problemas que você tem mediante a orientação da palavra de Deus. Você tem noção de quantos sofreram, quantos deram tempo, vida, tudo o que tinham, para que um livro chegasse em suas mãos, formatado do jeito que está? A facilidade muitas vezes gera negligência. E por sermos o povo da palavra, não podemos virar as costas para a palavra de Deus. A facilidade que temos hoje de carregarmos a palavra em qualquer smartphone, em qualquer plataforma, não deve gerar negligência, mas deve gerar ainda mais paixão pela palavra, amor pelos santos escritos, devoção à santa palavra de Deus. Não percamos a oportunidade que o Senhor nos dá. Não podemos perder essa oportunidade.
Somente a palavra de Deus. Não a palavra e os achismos da sua avó. Não a palavra e as opiniões dos amigos. Não a palavra e as ideias filosóficas de A ou de B. Somente a palavra de Deus.